Oi pessoal, mais um podcast de gente pra gente e hoje com uma convidada muito especial que é a Gisele. A Gisele é psicóloga, facilitadora de segurança psicológica de times e consultora de desenvolvimento humano e saúde. E um plus, ela é top voice do LinkedIn. Gi, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada, Raquel, pelo convite. A gente se conheceu numa formação do Einstein online e a gente segue aí aprendendo, conectada uma com a outra. É um presente aqui estar com vocês hoje. Que bom. Bom, então a gente vai falar sobre segurança psicológica, que é um tema aí que vem ganhando força, né, nesses últimos tempos. E acho que pra gente começar, Gi, conta um pouquinho pra gente o que é segurança psicológica. Vamos lá. Bom, a segurança psicológica tem sido estudada por vários teóricos. A Amy Edmondson é uma estudiosa engenheira, pesquisadora, então não é um papo só de RH, é um papo de negócio. Importante dizer isso. Que ela nos traz o conceito de que a segurança psicológica é uma crença compartilhada pelos membros de uma equipe, de um grupo, de que dentro desta equipe é seguro correr riscos interpessoais. Tá. Né? Então, como é que a gente se relaciona entre grupo? É um fenômeno de grupo, então ela não se dá a nível individual. Então, quanto eu consigo manejar as minhas emoções, quanto eu estou bem, isso tem mais a ver com saúde mental, né? Isso se dá no nível individual. Agora, como é que a gente maneja essas relações e essas relações se dão no dia a dia para eu estar seguro para ser eu mesmo, isso tem a ver com a segurança psicológica. Legal. E aí, como que eu consigo observar se na organização que eu trabalho tem segurança psicológica, né? Como a gente identifica Boa isso? Pergunta. Bom, para esse ambiente ser seguro, a gente fala que existem alguns elementos para promover a segurança psicológica. Eles são 7 elementos propulsores. Então a gente tem desde como é que a gente lida com os nossos erros, como é que essa organização lida com erros, as pessoas recebem bem o erro, elas conseguem não ser punitivas em relação ao erro, quantas pessoas conseguem assumir riscos, aí é risco de questionar status quo, risco de trazer uma ideia diferente, risco de discordar de um gestor, então assumir riscos, como é que a gente lida com problemas, o quanto que essa organização tem conversas difíceis, conversas desafiadoras, conversas francas, como é que a gente aceita as diferenças, então aceitação das diferenças. A apreciação também é um outro ponto importante. Quanto é que a gente reconhece os talentos que essas pessoas deste grupo têm? O apoio mútuo também é um outro elemento. Quanto que a gente se ajuda mutuamente sem descredibilizar o outro por estar ajudando. E o outro é o quanto a gente se sente confortável em pedir ajuda sem a gente se sentir diminuído. Então, além desses elementos todos, a organização tem que ser apoiadora desse processo. Então, a gente sabe que organizações que são mais colaborativas tende a promover um ambiente de trabalho mais seguro, porque elas são... Aí que eu entro na pergunta, porque assim, a gente fala, legal, né, você falou de como a gente identifica, mas assim, por que é importante as organizações terem esse ambiente? Quais são os ganhos para a organização? Porque assim, só na sua fala eu já peguei alguns ganhos para os profissionais, né, mas e para a organização, o que ela ganha? Quando as organizações elas deixam de operar no modelo mais competitivo e passam a operar no modelo mais colaborativo, porque a segurança psicológica, a gente tem muito entendimento, Raquel, que ela é sobre um lugar quentinho e confortável. Mas estabelecer esse lugar seguro é muito desafiador também. A gente vai ter que ter conversas francas, a gente vai ter que falar de coisas que nos deixam desconfortável. Quem trabalha com isso no dia a dia para a promoção sabe que tem um processo de construção. Quando a gente fala então de a organização decidir apoiar esse movimento e ser menos competitiva e mais apoiadora desse movimento, que ganhos que ela passa a ter? Bom, quando as pessoas estão mais confortáveis fazendo aquilo que elas são boas em fazer, e também quando elas estão sentindo que esse ambiente não a pune e aceita ela na sua integralmente com as suas características físicas, pessoais e de perfil, ela obviamente fica mais livre das pressões para poder dar ideias, para inovar, para contribuir. Então tem muito a ver com um ambiente mais disponível e aberto para a diversidade, porque a segurança psicológica ela promove essa aceitação da diversidade. Um ambiente mais diverso é o que promove inovação, porque a inovação vem de ideias divergentes, e a gente fala muito que segurança psicológica tem a ver com alta divergência intelectual e alta convergência relacional. As relações são saudáveis, e as conversas podem ser difíceis, mas as relações não precisam ser difíceis. Então, a organização ganha em agilidade, porque as pessoas estão mais... as relações começam a ser mais saudáveis, há espaço para criação, as pessoas não são punidas quando erram, e isso as libera para ficarem menos tensas e ansiosas para produzir. Então, tem uma série de ganhos que vão, obviamente, impactar a produtividade. Quando a gente fala também de segurança psicológica, a gente fala
de times de alta performance, porque ele é o meio, é muito do que o Google descobriu com uma pesquisa, de que ela é a cola inicial dos 5 fundamentos de alta performance. Então, se as pessoas têm relações mais saudáveis, se elas estão à vontade para serem elas mesmas, se elas não vão ser punidas pelo erro, aonde elas podem chegar? Perfeito, legal. Eu acho que você tirou desmistificou um pouco essa questão de ambiente seguro é um lugar quente e É muito comum pensar isso. Porque a gente pensa assim, então é isso, nossa, as pessoas, né? Mas não, né? A gente tá num relacionamento também de trabalho, né? A gente precisa produzir, a gente precisa entregar, mas a forma como se dá o trabalho, acho que dita um pouco dessa questão do ambiente, né? E as relações, elas não são sempre floridas, né, Raquel? A gente vai ter divergências, a gente vai ter problemas no nosso cotidiano, a gente vai ter inúmeros desafios. Como a gente vai ter conversas difíceis num ambiente que não é propício para conversa difícil? Então, 2 elementos que são bem importantes para quem está nos assistindo é quanto que as pessoas se escutam e quantas pessoas também dão espaço para que outras pessoas falem, né? Assim, que tem a ver com alta performance e segurança psicológica. Quanto que a distribuição de fala nesse time? Às vezes você vê em equipes que um toma mais a voz do que o outro e um mais fala do que o outro. Então, uma equipe que começa a trabalhar mais integrada, ela começa a ter um funcionamento mais saudável enquanto time e começa a distribuir a fala. E um outro ponto que as pesquisas também mostram é a alta sensibilidade social. Quantas pessoas começam a se perceber mais? Tom de voz, quando a pessoa está bem, quando ela não está, expressão, linguagem corporal. Isso tudo compõe as dinâmicas das relações e compõe a dinâmica do trabalho. A gente é um ser relacional, as conexões são importantes. Então, acho que o mundo do trabalho vem entendendo hoje de forma que a gente consiga otimizar melhor essas relações para que no final do dia a gente tenha impacto no negócio. Perfeito. E aí, qual o papel da liderança nisso, né? Na criança? É uma pergunta muito simples, mentira. Mas assim, só que não. Para a construção desse ambiente, né? Então, acho que, né, falando com quem, né, com você que é líder ali, né, qual a tua responsabilidade na criação desse ambiente? A gente falou dos 7 elementos e assim, a segurança psicológica também tem nessa teoria alguns fundamentos, né, para fundamentar, né, para dar base para todo esse processo. E o principal é o quanto que essa liderança, ela é promotora dessa segurança psicológica e quanto que ela é promotora, apoiadora e exemplo. A gente fala muito no mundo corporativo, em desenvolvimento humano, da importância da conduta do líder como aquele que arrasta as pessoas através do exemplo. Em segurança psicológica não é diferente. Então, se eu não me vulnerabilizo e se eu não tenho coragem de dizer numa reunião, pô, me equivoquei, aquele dia ela trouxe um dado equivocado, se eu não consigo dar espaço para que alguém da equipe questione o trabalho que está sendo feito, dê uma ideia divergente da minha, se eu não dou feedbacks transparentes, as relações são de harmonia artificial, como diz o Patrick Lencioni, de muita política, como é que eu favoreço um ambiente de construção de segurança psicológica? Então, assim, a gente pode dizer que tudo que o líder faz ou não faz, promove ou vai contra o que é a segurança psicológica. A gente pode dizer que, assim, é um tripé fundamental. A organização tem que ser apoiadora, porque ela tem que ter líderes que trabalham nesse formato de gestão mais humanizada e colaborativa, processos e políticas que permitam também a construção desse ambiente, mas um líder que apoie a construção desse ambiente, inclusive formando o time para que esse time se retroalimente. Uma coisa que a gente faz muito também, às vezes, em formação de liderança, é considerar o líder meio apartado desse time. E o funcionamento desse time diz muito respeito a como esse líder funciona dentro desse time. Certo. Né? Então, o quanto essa equipe vai ter mais ou menos segurança psicológica vai depender muito de como esse líder vai funcionar. E acho que, né, pegando o gancho para a próxima pergunta qual a relação, né, da segurança psicológica com saúde mental? Essa é uma pergunta bem interessante porque existe um entendimento de que segurança psicológica é saúde mental. Segurança psicológica é um fenômeno de grupo, de time, que leva à inovação, que leva à diversidade, que leva à colaboração, que leva à alta performance e que também acaba, como, vamos dizer assim, derivada, produto final, tendo impacto na saúde mental. Por quê? Se eu tenho um ambiente de trabalho mais saudável, se eu aceito as pessoas integralmente como elas são, se eu não as excluo pelas diferenças, se eu me sinto à vontade para trazer uma angústia para esse grupo, se eu falo, pessoal, olha, aqui eu errei e esse grupo me apoia mutuamente, qual é o impacto que isso vai ter enquanto pessoa na minha saúde mental?
grande, porque eu vou estar confortável, vou estar menos tensionado, eu vou estar menos preocupado com uma possível demissão, menos assombrado pelos dramas que a gente vê dessas relações no mundo corporativo. Então, é uma das consequências, vamos dizer assim, um dos efeitos positivos que a segurança psicológica tem. Mas a segurança psicológica não vamos dizer assim, única e exclusivamente um benefício trabalhar a saúde mental. Perfeito. Mas é isso, se as pessoas também estão bem, né? A chance de criar esse ambiente, né? É alto. É alto. Perfeito. E não há como, acho, a gente ter saúde mental se a gente não tiver um ambiente seguro. Mesmo se a gente começa com uma ótima saúde mental e aí vai para um ambiente que é tóxico, a gente acaba, né, tendo impacto na nossa saúde mental. Uma relação abusiva como gestor, qualquer outra coisa que fira, vamos dizer, uma pessoa que não me aprecie, que não me reconhece. Esses elementos todos vão levar ao adoecimento, né? Ao desengajamento e tudo que a gente tem visto por aí. Perfeito. E aí, assim, existe uma forma de medir efetivamente como está a segurança psicológica daquele local? Existe. Hoje existe um assessment criado aí pelo Peter Collier e também pelo Instituto Internacional de Segurança Psicológica, que ele consegue fazer uma medição desses níveis desses 7 elementos que eu comentei aqui, como eles estão no funcionamento desse time. Uma coisa importante a gente não consegue fazer esse assessment e essa medição se aquele time não for um time colaborativo que trabalha de forma integrada e codependente. Então, vamos fazer toda uma medição de toda uma área de recursos humanos que tenha 30 pessoas. A gente fala, inclusive, que tem um número para essa medição e assessment, porque a partir de um número de pessoas reunidas no time, de conexões, essas conexões vão se diluindo e vão tendo uma espécie de subgrupos dentro de um grupo maior. Mas respondendo a sua pergunta, é possível hoje mensurar o nível de segurança psicológica que aquele time tem, fazer um trabalho de segurança psicológica e depois fazer um novo assessment para entender quais são os níveis que esse time atingiu depois do trabalho. Então já é possível fazer essa medição. Perfeito. E aí, assim, pra gente fechar o nosso encontro hoje, como as pessoas, de uma forma geral, a gente falou de liderança, né, falou de organização, mas como as pessoas, de forma geral, elas podem promover esse ambiente seguro, né? A gente tem que estar bem com a gente para estar cada vez mais podendo contribuir dentro dos ambientes de trabalho. Então, não existe uma jornada de cuidado colaborativo quando não há um olhar para dentro. Depois, obviamente, que a gente vai replicando esses comportamentos, esses elementos que a gente falou. O quanto que eu apoio meu colega, o quanto que eu estou pronto para uma escuta empática, o quanto que eu distribuo a fala, o quanto quando o meu colega errou, ao invés de eu fazer uma crítica, eu tento entender que aprendizado a gente tem naquele processo junto, como é que a gente vai sair diferente daquilo. Tudo isso a gente tem a possibilidade, feedback transparente, a comunicação não violenta para uma conversa difícil, mas eu ainda acredito que tudo isso parte de como é que eu estou comigo, como eu estou comigo e para poder levar esse eu melhor para as relações. Então, eu diria para as pessoas se cuidarem, se olharem, porque quando a gente não está bem com a gente vai ter maior dificuldade de ter uma conversa difícil, de acolher uma pessoa no ambiente de trabalho, ter uma escuta empática. Acho que tudo começa no eu, né? E aí a gente tem um atributo aqui dentro do escritório que chama outro importa, né? E eu gosto de pensar que o outro importa começa pela gente, porque a gente tende já a olhar o outro, né? Mas começa pela gente. Então essa questão de se perceber as nossas emoções, saber pedir ajuda. Exatamente, se escutar, se perceber. Assim como você percebe o outro, essa autossensibilidade social, você também tem que se perceber quando você está mais irritado, quando você está mais inseguro. E a partir disso fortalecendo as suas emoções, fortalecendo a sua autoestima, a sua autoconfiança. Vocês vão me perguntar, se nesse meu ambiente de trabalho eu não tenho essa condição de estar firme e forte. Buscar pessoas de apoio que possam te fortalecer. Isso muito do apoio mútuo, de ter uma rede de apoio que possa fortalecer e que o gestor possa de fato ser um líder capaz de fazer esse acolhimento, de ajudar nesse processo. E a organização também oferecendo ferramentas, programas, projetos de acolhimento, desenvolvimento e segurança psicológica. Foi um prazer, foi muito gostoso o nosso bate-papo. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e a gente fica, aguardando já o próximo. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Até.